Um dos grandes personagens já criado é Conan o Bárbaro, criação de Robert E. Howard, que também inaugurou um gênero, espada e feitiçaria, incluso também no gênero literário aventura e fantasia. E o personagem brilhou nas histórias em quadrinhos, nos contos pulpes. Nas histórias em quadrinhos, eu me lembro da sua revista pela editora Abril, que a capa era colorida, era sempre um épico e por dentro era preto e branco, mas eram muito bacanas, bem legal. Teve também o seu filme na película, feita pelo lendário Arnold Schwarzenegger, em 1982, que é Conan o Bárbaro, e em 1984, que é Conan o Destruidor, que apesar do baixo orçamento fez um grande sucesso e arrebatou fãs de todo mundo para os cinemas. Só que hoje eu vou falar dessa grande homenagem ao personagem, que é Conan o Bárbaro, de 2011, feito pelo Jason Momoa, que também ficou fiel ao personagem, bem bacana, um roteiro bem a estilo Robert E. Howard, o criador, que é o gênero ação, espada e feitiçaria. E o filme envelheceu bem, apesar de ser de 2011, tá fresquinho ainda. E no meu vídeo de 300 vídeos para o canal, eu tenho convidado como Emerson Penerari, a outra parte do universo Gamp, uma parte mais artística, que também faz parte dos roteiros também. E a gente vai falar sobre esse personagem. E na premissa, eu vou falar sobre esse filme de 2011, comentar um pouco sobre como foi impactante esse personagem na minha vida. É sobre isso que eu vou falar, lembrando que esta é apenas a minha humilde opinião de fã de cinéfalo. Então, logo mais depois da vinheta, estamos começando então. Tudo bem para vocês? Ok? Bora lá então? Bora lá então? Fala pessoal, tudo bem? Olha, eu sou o Gleison Macalas Paulino, escritor nas horas vagas e em tempo integral, mas isso não é um hobby, hein? Vamos deixar tudo às claras para não ficar nenhum tipo de mal entendido entre a gente. Tudo bem? Combinado então? O filme Conan o Bárbaro de 2011 começa com ele ainda criança, num torneio feito pelo seu pai, onde eles tinham que fazer a volta pela montanha correndo, carregando ovos de codorna dentro da boca sem destroçá-lo, sem quebrá-lo. E ele chega atrasado para o torneio porque o seu pai lhe deu algumas tarefas para fazer, com o intuito de atrasá-lo para que ele não participasse dessa corrida. E mesmo assim ele chega atrasado e consegue participar ainda. Os jovens saem todos na frente. Jovens assim são adolescentes um pouco mais à frente do seu tempo, né? Entre 15 a 16 anos, e ele aparentava ter uns 13, 12 anos ainda. E ele sai por último, é o último a sair, recebe o ovo e tal. Só que no meio desse desafio surgem inimigos naturais dos iborianos, né? Dos cimérios, que é a sua tribo. E ele luta contra alguns deles, mesmo criança, e ele vence, chegando lá carregando cabeças de seus inimigos, do qual ele matou e eliminou, e ainda carregando um ovo intacto ainda na sua boca, que ele cospe perante seu pai. O interessante também é que mostra o seu nascimento um pouco antes disso, logo no começo do filme, e ele nasce em meio a uma guerra de seu povo, os cimérios,
Sua mãe está dando à luz no meio da guerra e seu pai é nada mais nada menos do que Ron Perlman, o famoso Hellboy do cinema. Esse ator é lendário também, já fez muitos filmes em Hollywood. Então bora lá então. Ele ajuda a sua mãe a ter ele, né? Que ela lhe dá o nome de Conan e ela morre no parto. Tudo isso em meio a uma guerra, a um confronto que está tendo por ali. Voltando ao presente, há uma invasão na sua aldeia, onde um feiticeiro quer juntar as partes de uma coroa, que são pedaços de um rei que parece meio com um povo assim, lembrando um pouco Lovecraft, também um amigo de Robert E. Howard na época também, que a partir do momento que eles se aproximaram, os roteiros começou a ter mais desse universo de criaturas e tal. E essa coroa, ela lembra um polvo, assim, com pedaços, né? Só que é pedaços de cada rei de todos os reinos. E faltava um último pedaço. Esse inimigo, o Tulsadum, ele havia recuperado todos os pedaços e juntados ele. Faltava apenas o pedaço da Ciméria. E ele coloca o seu pai diante de uma fornalha de metal fundido, já que ele se recusa a falar onde está. A sua filha feiticeira, é uma feiticeira da prática da feitiçaria, consegue localizar o pedaço e ele coloca o pai do Conan nesse ferido, né? Logicamente que ele foi ferido ali, e coloca o Conan para segurar as correntes, para não derramar o ferro fundido, né, no seu estado líquido sobre o seu pai, e taca fogo na tenda dele, e o fogo vai consumindo. No que ele pilha e mata todos os cimérios ali daquela aldeia. Ele foge e o fogo vai consumindo essa aldeia, e aí o Conan tem uma decisão, ele não consegue, mas o seu próprio pai se mata para que ele seja libertado, para que ele fuja daquele fardo. E suas mãos queimam com aquelas correntes ali, marcando ali. Essa é a premissa do filme. A partir de agora, tudo que vou falar é com spoiler. E se você não assistiu o filme ainda, procure ver, porque faz parte desse universo rico de Robert E. Howard. E eu vejo como uma grande homenagem ao seu criador, porque eles beberam na fonte de suas melhores histórias, daquilo que já foi melhor produzido para o personagem. Então, a partir de agora, eu vou dar spoiler sobre esse filme. Se você não viu, procure ver. É aventura e fantasia na medida certa, com muita dose de ação. Conan cresce e vira pirata, e vira ladrão, e cruza o mundo em busca desse Tulsadum. Só que quando ele já tem uma certa idade, já fez uma amizade com um negro que também é bárbaro também, onde eles pilham e assaltam como bem quiser, libertando escravos, passando por aí, fazendo, mas procurando Tulsadum. Ele descobre o paradeiro dele, o endereço dele e aonde ele vai estar. E Tulsadum busca uma mulher pura, de linhagem pura, que faz parte de um monastério, que é tipo um templo não budista, né? Mas é um templo espiritual, por um chefe espiritual, onde muitas mulheres habitam ali. Só que essa mulher, ela foge de lá sabendo do seu destino, que ele alega que ela encontraria um guerreiro, e no caminho ela encontra Conan, que buscava Tulsadum, e ele vê aquela mulher, ele a acolhe, eliminando seus inimigos. Ele leva com ela porque ele sabe que Tulsadum quer ela, para ele vir até ele. E captura também um de seus generais, que também foi responsável pela morte do seu pai, que estava também naquela tenda também fazendo parte. Ele manda um recado, que é o vestido da moça que Tulsadum procura, na boca desse rapaz, e o lança numa catapulta que vai parar lá embaixo aonde ele está. Eles se enfrentam e ele consegue fugir, consegue escapar dele numa luta bem desleal,
onde a sua filha feiticeira o envenena, ele fica lento, mas antes disso ela faz uma feitiçaria para surgir umas criaturas da areia, uns homens que surgem da própria areia aonde ele está, e ele vai eliminando um a um, mas eles são de formato como se fossem feitos de areia. Eles se destroem, voltam de novo devido a essa feitiçaria. Na luta que ele está tendo com o pai dessa feiticeira, o Tulsadum, ela o envenena, o deixando grogue. E ele é quase morto por ele. Com a ajuda dessa sacerdotisa, eles conseguem fugir e voltar para o barco desse seu amigo, da onde eles pilharam e fizeram muita coisa juntos no decorrer dos anos. Ele pede para dar couro para ela, vesti-la de couro, vesti-la como uma guerreira, e eles vão até os confins porque ele busca vingança, nada mais do que vingança. Só que ele acaba levando essa moça a ser presa por Tulsadum de novo, e ele luta. Só que no meio desse trajeto ele conhece o Rei dos Ladrões, que é um rapaz que é hábil em correntes, isso e aquilo. Ele o leva para os caminhos da onde é o palácio, um palácio da época, né, iboriana, e eles invadem lá, enfrentando uma das criaturas que fizeram muito parte das histórias do Conan, os tentáculos, uma espécie de polvo gigante que tenta, e ele vai lutando contra ele vai pegando os homens desse seu inimigo e consegue escapar. Chegando lá, com a coroa completa, ele a veste e se torna um Tulsadum, um novo ser. Só que a sua filha, eles buscam ressuscitar a mãe dela, que era uma feiticeira, que ajudou a criar essa coroa, e ele pensa em fazer ela voltar no corpo dessa sacerdotisa. Eles lutam no castelo, naquela luta desleal. Ele luta com a sua filha também, que acaba caindo do penhasco e é morta. E quando ele fica com ela sobre sua corrente na ponte, ele chega até ele e fala: mais uma vez parece que encontramos nesse paradoxo. Você com alguém nas correntes, prestes a perder a vida. E ele luta, e só que a moça sacerdotisa está encarnando a feiticeira que já havia falecido, devido aos poderes dessa coroa. E o que ele faz? Ele elimina o seu inimigo, acaba derrubando-o da ponte, ele cai nas profundezas e a moça para a sua transformação e ele resgata ela das profundezas e eles acabam sobrevivendo a tudo isso. No melhor estilo Robert E. Howard, suas histórias nos quadrinhos, quando eu lia nos anos 80, eram atemporais. O melhor coisa do estilo da espada e feitiçaria. Conan estava sempre empenhado em tesouros, mulheres muito bonitas, isso e aquilo. Inclusive nesse filme ele tem a sacerdotisa para si. No decorrer da história eles têm um afar, eles fazem amor e ele a deixa no final da história no seu monastério e dali ele vai embora, ela para um lado e ele para o outro, como sempre acontecia nas suas histórias. Ele não era muito apegado a ninguém. Bem bacana, bem legal. Eu vejo como uma homenagem ao gênero e a esse grande criador que foi Robert E. Howard, que tinha uma forma única de escrever, escrevia o personagem como ninguém. Tanto é que quando foi para as histórias em quadrinhos ele se tornou cult e muita gente até hoje ama o personagem, assim como eu também. É isso. Este é meu primeiro trabalho literário chamado Vulgo Lobo Negro Total, da qual o personagem título e o seu filho caçula Lobo Cinza e os seus arqui-inimigos, o seu clone Cão Selvagem e o parasita Sombra das Trevas é que foram criados para esse novo segmento da literatura, disponível na Amazon, no Clube dos Autores, no seu livro sólido, físico e também em e-book no formato digital. No Kindle você pode ler gratuitamente
e conhecer essa obra na íntegra, onde faço uso de mais de 60 personagens que foram feitos apenas para histórias em quadrinhos, ainda inéditos do grande público e que fazem parte do universo GAMP, criado em parceria com meu grande amigo Emerson Penerari. A capa também é dele também. Tem o meu segundo trabalho literário que se chama O Pirata Caveira contra Tudo e Todos. Eu pego um personagem que fez parte do primeira trama e alço a personagem principal, só que dessa vez ele enfrenta uma doença terminal que vai levá-lo à morte. E os seus poucos mas leais amigos desapareceram misteriosamente. Então, no tempo que lhe restar, custe o que custar, ele vai fazer de tudo um pouco para descobrir o seu paradeiro, o que houve com eles, e se houver tempo, praticar uma rápida vingança, pois trata-se de um anti-herói. Também disponível na Amazon, no Clube dos Autores, no seu livro sólido, físico, e também no seu formato digital, em e-book. No Kindle você pode ler essa obra na íntegra, gratuitamente, com início, meio e fim. Nesse ano de 2026 também eu volto para o Wattpad com os contos urbanos baseado em muitas histórias reais. Tem também O Homem que se Recusou a Morrer, que está inteiro lá com início, meio e fim, mas tem a sua continuação que se chama Os Imortais. E dessa vez eu trago um grupo seleto de seres que desenvolveram dons e poderes especiais, inclusive o da imortalidade. Essa trama se passa no início da nossa humanidade e civilização. Tem também Cavaleiro Celestial. John Rodas inventou a roda, esse Neandertal, e agora faz parte dessa força suprema que é o Cavaleiro Celestial, que contém 1% de todo o vasto poder do nosso Deus Todo-Poderoso. E tem também Guerreiro Urbano. Cassius Clay, ele saiu do exército sob a patente de sargento, entrou na Polícia Militar Civil Federal e por último se tornou um agente de campo do Serviço Secreto do Governo do Brasil. Nessa trama também se passa dentro do universo GAMP, então não repare se um ou outro personagem fizer a participação nas suas histórias. É isso, pessoal. 2026 promete, e não se esqueça que estarei lançando muito em breve o meu terceiro trabalho literário, que se chama O Andarilho. Ele é só o primeiro personagem que eu criei para as histórias em quadrinhos e já teve uma publicação num fanzine de muito renome na região. Mas agora eu trago ele para um romance, aventura e fantasia. E assim que tiver mais detalhes eu vou trazendo aqui para vocês, tudo bem? A gente vai se falando. Tudo de bom para vocês e até a próxima. Está bem?